Olá, pessoal. Sou o Mauro, da UFOPA. Hoje é a nossa quarta aula, né, de Engenharia Geotecnia 2 para o curso de Engenharia Sanitária Ambiental. Qual a importância de estudar esse assunto, no caso aí, percolação de solos, né? Percolação de solos. Percolação em solos. Para tentar evitar, ou então tentar prever problemas geotécnicos que são oriundos do fluxo de água passando por dentro de um maciço de solo. Na primeira imagem aqui, por exemplo, tem uma barragem, né? E a água começa a percolar sobre essa barragem, né? Então, o interior da barragem, e vai formando pequenas erosões internas que a gente vai chamar de pipe, certo? Pipe seria a tradução, seria tubos, né? Então, erosões tubulares. Nesse tipo de obra geotécnica, né? Isso é uma coisa que é prejudicial, porque afeta a estabilidade do maciço, né? Que é responsável por fazer a contenção de um grande volume de líquido, no caso água, aqui, por exemplo, pode ser de rejeito, enfim. Então, é importante que controle como essa percolação de água, né, passa pelo maciço, né, ou por baixo dele. Outras situações que isso acontece é no caso de deslizamentos de encosta, como nessa imagem aqui que eu estou passando o mouse, né? Dá para perceber aqui que havia uma estrada e esse solo aqui escorregou, né? Então, percolação de água, né? Choveu, digamos assim, acabou diminuindo a estabilidade, a tensão efetiva desse solo e provocou um deslizamento, como nesse caso aqui, dessa imagem central. E os dois extremos aqui, ó, no de baixo tem uma erosão, né? Uma erosão de grande proporção, uma vossoroca, caso que o fluxo de água foi carreando, né? Foi levando esse solo com no sentido do fluxo. E outra é uma estrada que passa sobre um curso d'água, que teve seu traçado, né, no caso aqui, interrompido. Por isso, por quê? A água acabou levando esse trecho aqui da estrada, né? Isso ocorre quando tem algum vazamento, ou então quando a vazão do rio aumenta muito, né? E essa estrada passa a funcionar como se fosse um elemento de barragem, e ele não foi, e esse tipo de construção não é dimensionada para essa situação, né? Trabalhar como elemento de barramento. Então acaba indo. Sabendo disso, a gente vai começar a estudar um pouquinho, né, o que é a percolação de água em lençóis freáticos, né, passando pelo solo. A gente já aprendeu um pouco da lei de Darcy, que fala sobre a condutividade hidráulica no solo, né? Tem diferentes permeabilidades a depender da sua granulometria. E hoje a gente vai entender como é que funciona, né, esse movimento dentro do próprio solo. E esse movimento vai receber o chamado, vai ser chamado de percolação. Então, nesse movimento de percolação, a gente vai começar a estudar canais de fluxo, né? Rede de fluxo, que nada mais é do que um gráfico de como acontece perdas de carga no interior do solo e no sentido, ou então a direção que a água passa dentro do interior do solo. Então, vejam bem, imagine a seguinte situação. Um caso aqui de uma seção transversal, né? Em duas dimensões. No caso, eu tenho uma estaca prancha. O que é essa estaca prancha? Serve como se fosse uma função de barreira, barrando aqui a água. E antes dessa estaca, que a gente vai chamar de montante, né? Antes do barramento, a montante, eu tenho um nível d'água H1 e depois desse barramento eu tenho um nível d'água H2. E H2 é menor que H1. Então, o que aconteceu? Essa estaca prancha, ela é impermeável, né? Então, não passa água por ela. Não consegue passar água assim, ó, nesse sentido. Não acontece. Então, qual é o sentido que a água tem que fazer? Tem que passar por baixo e fazer isso, né? Faz várias vezes a mesma coisa. Isso, isso, certo? Esse é o sentido do movimento aí da água passando. Só que o que acontece? A gente já sabe, né? Por exemplo, quando a água passa por qualquer elemento poroso, ela acaba perdendo energia, né? Perdendo energia. E essa perda de energia a gente vai chamar de perda de carga. Então, imagina que a água vai passar por entre esses grãos aí. Sim, e tal. Então,
Bem aqui ela tem uma energia 1 e aqui vai ter uma energia 2, né? Onde a energia 1 é maior que a energia 2. Então, houve uma perda, né? Foi provocada pela passagem desse fluxo, né, entre os grãos. A gente vai chamar isso aí de perda de carga, semelhante ao que acontece na hidráulica. Então, imaginemos a seguinte situação. Imaginemos a seguinte situação. Eu tenho um... Eita. Eu tenho um... Deixa eu colocar a caneta aqui. Eu tenho um maciço de solo, né? E desse maciço de solo eu vou tirar um elemento aqui, ó, elemento A. Esse elemento está em 2 dimensões, mas esse maciço tem uma profundidade, né? Tá passando lá para trás e tal. Tem uma profundidade aí que a gente não tá observando, né? Então, digamos que fosse isso aqui e tal. Então, a mesma coisa vai acontecer com esse elemento aqui prismático. Então, ele tem uma profundidadezinha, né? E esse elemento prismático, eu desenhei ele bem aqui. Seria isso. Passando sobre esse solo, né? Esse pedacinho de solo, tem um fluxo que passa aqui de água. Passa nele para cá, sai aqui. Tem um outro fluxo que vem por de baixo para cima. Vem de baixo para cima, né? Então, vem daqui e vem para cá, tá bom? Então, esses fluxos eu estou representando por essas setas aqui, ó. Setinha aqui e aqui. A gente sabe que esse cubo vai ter dimensões, né? Dimensões muito pequenas, que a gente vai chamar aqui de dy, dz e dx, né? Profundidade, largura e altura. E o que que acontece? A gente já sabe que vazão, né, é velocidade vezes área. Então, quando a água passa nesse meio de solo, ela perde velocidade, ou então ela ganha velocidade, depende da situação. Então, há uma diferença de velocidade entre antes e depois do solo. Essa diferença é representada por essa integração aqui, certo? Integração não, derivação. A derivada da velocidade v em relação ao sentido que ele está passando, né? O comprimento z. Tá legal? Então, bem aqui eu tinha vz vezes dx vezes a, né? Que nada mais é do que a área, né? A área da seção que está aqui embaixo vai ser dx vezes dy. Então, está aqui o vz, isso aqui nada mais é do que a vazão z. Beleza? E aqui a mesma coisa, isso aqui nada mais é do que a vazão x. Tá legal? Aí você pergunta, professor, não tem a vazão nesse sentido aqui, por exemplo? Né? Nesse sentido, passando para cá? A rigor tem, né? Tem. Mas só que se a gente pega uma fatia dessa de solo aqui, né? Essa fatia com essa espessura, é a mesma vazão em toda a profundidade, nesse sentido aí do eixo Y. Então a gente não considera apenas o fluxo bidimensional, que vai ter nesse sentido e nesse, tá? Porque as perdas de energia são as mesmas em diferentes camadas aí, digamos assim, diferentes fatias. Então o que que acontece? Se há essa diferença de velocidade, há uma perda de carga. E a gente tem que aprender a calcular isso. Então, veja o que vai ser necessário para a gente aprender. Para que isso aqui esteja em equilíbrio, né? Esteja em equilíbrio, a soma das velocidades aí, das vazões, tem que dar zero, digamos assim. Então, as vazões de entrada e as vazões de saída, porque a vazão não se altera. Então, veja bem, o que que eu fiz? Essa parte aqui, ó, tá aqui, é isto. Enquanto que essa parte aqui, ó, tá aqui, beleza? Isso, a rigor, seria igual, né? A rigor seria igual. Aí passa-se para o outro lado. Essas outras vazões aqui, ó. Seria isso aqui. E essa aqui.
Se isso aqui tivesse do outro lado da igualdade, ele passaria para cá e viraria menos. Então, por isso que apareceu esse menos. Então, resolvendo essa conta, a gente vai começar a ver que algumas coisas podem ser canceladas. Então, vamos reescrever isso aqui. Então, ficaria Vx mais, né? Derrom Vx sobre derrom x vezes dx. Certo? Eu vou escrever aqui vezes dz. Deixa eu pagar e fazer de novo. Vx vezes isso daqui. dz vezes dy. Mais derrom Vx, né? dx vezes dz vezes dy. Só estou resolvendo a continha. Mais, né? Vz mais... Mais não. Vezes tal. Vezes dx dy mais derrom Vz vezes dz dx dy dividido por derrom z, né? Aí o restante, vou escrever, continuaria a mesma coisa, né? Vou escrever o restante aqui embaixo, em vez de verde. Então, aí aqui menos, né? Menos Vx dz vezes dy. Aí mais com menos dá menos de novo. Vz vezes dx vezes dy. Então, o que acontece? Igual a zero. O que vai acontecer aqui, né? Essa parte aqui, ó, perceba, isso aqui, ó, é exatamente isso aqui, só que com sinal trocado. Então, eles vão se cancelar. Tchau para eles. E esse bem aqui é exatamente a mesma coisa. É igual a esse aqui com sinal trocado, né? Tchau para eles. O que vai sobrar, gente? Vai sobrar os derrons de Vx sobre dz, derrom z, né? Derrom x, na verdade. Deixa eu aumentar esse x aqui. X e aqui o z. O que vai sobrar aqui? Sobrou exatamente a mesma coisa que a gente já tinha, né? Tem aqui, ó, dx, dz e dy, né? dx, dz e dy. Aqui no outro sobrou também dx, dz e dy. É ou não? Isso aqui, ó, é exatamente a mesma coisa. Essa parte. Então, eu posso colocar isso aqui em evidência. Dá para compreender? Sim ou não? Deixa eu fazer de outra coisa. Tá sim, professor. Tá. Então, isso em evidência, se eu ponho isso em evidência e passo dividindo zero, o que vai sobrar? Vai sobrar só o derrom de Vx sobre derrom x e o derrom de Vz sobre dz, que dá nessa fórmula que está marcada aqui. Tá tranquilo isso? Consegue compreender de onde veio a fórmula? Sim ou não? Hein, pessoal? Independentemente da ordem, né? Porque o outro inicia por um dx e outro pelo dz. Nesse caso não tem problema, né? Porque é uma multiplicação, aí a ordem dos fatores não altera o produto. Então, é tranquilo. Mas seria exatamente isso aqui, ó. Vou escrever aqui em cima. A gente ficaria assim, ó. Derrom de Vx mais derrom de x mais derrom de z, aliás, Vz e z, vezes dx vezes dy vezes dz igual a zero. Aí eu passo isso aqui, ó, dividindo, né? Vai ficar zero dividido por isso. Dá zero.
Então vai sobrar só isso aqui, igual a zero, que é exatamente essa fórmula que a gente está tendo aqui. Tá tranquilo? Tá de boa? Sim ou não? Só Boa noite, senhor. Então, beleza. Deixa eu ver Vamos se eu lá. entendi aí. Vai lá, diga aí. Seria a velocidade dividindo z, né? No cubo, né? Aonde? Aqui, no caso, sobrou velocidade dividido por z, né? Eu não sei. Aí tem aqui vezes dx, dy, dz. Isso aí é o cubo, né? Não é isso? Isso aqui vira um cubo, né? Mas, tipo, é x, z e y. Não dá para multiplicar eles e virar cubo, porque as letras são diferentes, as variáveis. Tá. Fica assim mesmo, mas seria cubo, se fosse medido. Ok. Beleza? Porque vazão, gente, vazão é metros cúbicos por tempo. Tipo, é unidade de volume por tempo. Tá? Então, por isso que dá cubo. Aí, sabendo disso, gente, sabendo dessa equação, né, que a gente já chegou aqui, tem a lei de Darcy, né, que diz que a velocidade de percolação vai ser a permeabilidade vezes o gradiente hidráulico. A gente já estudou isso aqui, né, nas primeiras aulas. Então, no lugar dos Vx e do Vz, a gente vai substituir isso, só que eu vou ter um Kx e um Kz. Né? Então, é isso que está sendo feito aqui, ó, tá vendo? No lugar do Vz, está substituindo isso. Beleza? Então, essa fórmula aqui ó, vai passar a ser escrita como dρm, né? Seria, no lugar do Vx seria Kx vezes Ix, beleza? Dividido por dρm x. Seria isso, né? Então, é isso que está sendo feito aqui. Aí, a gente já sabe também que o gradiente hidráulico é o quê? É a diferença é a perda de carga, né? Que no caso aqui seria a diferença de altura, que eu vou chamar de H, dividido pelo comprimento que é percolado, beleza? Nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu tenho um H1 e bem aqui eu tenho um H2. O H vai ser a diferença do H1 menos o H2, é a perda de carga, certo? Dividido pelo comprimento, né? Que no caso é o próprio X. Tá tranquilo isso aí? Sim ou não? Hein, pessoal? Hein? Porque quando a gente estudou, meio que era H por L, aí agora já está H por I. H por I? Não, é I é H por L. O L é o comprimento. Não, o gradiente hidráulico é isso mesmo. Beleza? Então, eu só estou dizendo aqui que antes é por onde a água está passando, né? Perda de carga dividido pelo comprimento que está passando. Então, é mais ou menos isso que eu fiz aqui, né? Então, no lugar do I, a gente substituiu isso aqui, ó. H sobre X, né? Que é o comprimento. E substituindo isso aqui de novo nessa equação, né? O que vai ficar? Ficaria dρm de X, Kx vezes dρm de H sobre dρm de X, né? Pela regra lá das derivações, aqui tem duas derivadas, então seria a derivada de H ao quadrado, né? No caso, dividido pelo que em relação aqui estou derivando, né? X ao quadrado. Então, por isso que aparece esse termo aqui, ó. Né? Esse termo aparece aqui assim. E a mesma coisa é válida para o Z, né? Só muda que vai ser derivado de Z sobre ΔZ. Fica tranquilo, gente? Tá de boa? Sim ou não? Assim, tá, tranquilo. Aí, ó, quando a gente tem um solo dito isotrópico, né? O que é o isotrópico? Tem as mesmas condições em todas as direções, tá? Mesmas condições de permeabilidade. Eu posso dizer que o Kx é igual ao Kz, né? Então, essa equação que tem Kx e Kz, elas se anulam, né? Porque eu poderia escrever ela assim, só com Kx, por exemplo. Já que eles são iguais, eu poderia escrever assim, dρm ao quadrado de H sobre dρm de X ao quadrado, mais Kx de novo, né? Porque eles são iguais, dρm ao quadrado de H sobre dρm ao quadrado de Z ao quadrado, igual a zero. Pegando o Kx em evidência, né?
pegando o Kx em evidência, podia passar dividindo para o zero. Podia ficar assim. Derrom quadrado de H sobre derrom quadrado de x ao quadrado, mais derrom quadrado de H sobre derrom de z ao quadrado, igual a zero. Então, esse Kx passa dividindo. Então, sobra só o que está no parênteses, a gente vai chegar nessa fórmula aqui. Tá tranquilo? Sim ou não? Hein, pessoal? Para condutividade hidráulica, né, professor? Isso. Isso. Tá, é a condutividade hidráulica. Tá? Então, no caso de solos isotrópicos, né? Então, não vai interessar aqui. Disso, a gente vai começar a poder traçar os gráficos, que são as redes de fluxo. Foi onde a gente parou na última aula, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente sabe que tem redes de fluxo, né? Por onde a água passa, e ao a água passar pelo solo, ela perde energia. Então, ela vai ter a diferença de energia. Então, veja, essa linha bem aqui, ó, contínua, é um canal de fluxo, né? Onde a água está passando. Tipo, a água está passando por aí, ó. Esse é o movimento dela. Beleza? Esse é o movimento dela, até chegar aqui. Mas como é que a gente sabe que teve uma perda de energia? Porque teve essa variação do nível d'água. Dá para perceber? Por exemplo, aqui tinha um H1 e agora aqui tem um H2. Se não tivesse perda de energia, H1 seria igual a H2. Consegue compreender? Sim ou não? Sim. Né? Sim ou não? Mesma coisa quando vocês já viram o pessoal usar nível de mangueira, né? Nível de mangueira. A água fica na mesma altura. Aí o pessoal usa isso para fazer medida de piso, essas coisas. Até na topografia também. Então, como eu sei que tem perda de energia, e essa energia vai variando conforme onde eu estou trabalhando, note o seguinte, essa linha tracejada aqui chama linha equipotencial. Vai ser as linhas de perda de carga, de perda de energia. Ao longo dessa linha, ela tem a mesma energia, a mesma energia. Se você pegar um pesômetro, né, que é um tubo, e levar esse pesômetro até essa localidade dessa linha, vai ter uma altura aqui, ó. Certo? Uma altura em relação a esse nível aqui. Se eu colocar aqui, ó, dá a mesma altura. Se deu a mesma altura, quer dizer que eu estou numa linha equipotencial. Uma linha em que a energia é a mesma, independente da profundidade. Se eu fizesse outro tubinho bem aqui, ó, só exagerando, também daria nessa posição aqui. Ó. Dá para compreender isso? Sim ou não? Hein, gente? É interessante isso, né, professor? Sim, Mas isso aí, professor. professor, mas isso aí está relacionado com o fluxo que está passando, Tá da relacionado com o quê? montante, com esse fluxo que está passando da montante para jusante. Isso, tá. Quando vocês estudam hidráulica, por exemplo, tem um tubo, né? Imagina que tem um tubo aqui, aí esse tubo tem uma mudança de sentido, né? Uma conexão. Para cada conexão tem uma mudança de sentido. E lá na hidráulica a gente aprende que colocar muitas conexões é ruim, porque você perde pressão, né? Provavelmente você está estudando isso ou vai estudar. Então essas conexões são pontos de perda de carga localizado. Então, por exemplo, olha, quantas perdas de carga eu teria aqui, ó, se fosse um tubo? 3, 4, 5, 6, mais uma aqui, 7, 8, 9 e 10. 10 perdas de carga localizada. Então, por exemplo, se eu tivesse uma energia aqui que eu chamo em metro de coluna d'água de 10 metros, e cada uma dessas perdas de carga gerasse 0,2 metro de perda, quanto ia chegar aqui de energia? Imaginando que não vai ter aqui ao longo do tubo. Seria 10 vezes 0,2, que dá 2, certo? Sim ou não? Isso mesmo. Então, 10 menos 2 seria 8. Era 8 de energia que ia chegar aqui, 8 metros por coluna d'água. Aí teria que avaliar se essa pressão é suficiente para chegar, por exemplo, a água no chuveiro, enfim, uma peça lá. A mesma coisa acontece no solo, só que aqui, em vez das conexões, eu tenho os grãos de solo. Então, quando a água passa pelo grão, ela perde uma energia. Então, é por isso que muda. Tipo, ó, nesse ponto aqui, ó, a água passou por esse solo aqui, que eu estou riscando.
né? Se eu tiver nesse ponto aqui, ela já passou por mais solo. É ou não é? Dá para perceber isso? Então, quanto mais solo ela passa, mais energia ela vai perdendo. Dá para entender? Sim ou não? Perfeitamente. Então, gente, qual é o objetivo dessa aula? É justamente entender como traçar esse fluxo de água aqui. Então, esse gráfico a gente vai chamar de rede de fluxo. Nessa imagem aqui, gente, é a mesma imagem. Eu só estou destacando primeiro as redes de fluxos e depois as redes equipotenciais. Na primeira imagem, ó, note aí o movimento do slide, né, das cores, mas entre as linhas a gente vai chamar de canal de fluxo. Então, cada uma dessas cores é um canal de fluxo. Nesse caso aí, eu tenho quantos canais de fluxo? Tem Quantos, gente? 4. Quatro cores, certo? 4 cores. E esses canais de fluxo, eles são traçados aleatoriamente, né? Tipo assim, ó, tracei, eu acho que é assim, acho que é aqui, acho que é aqui. Posso passar um no meio? Posso. Ah, quero passar um bem aqui. Posso passar. Não tem problema. Ah, quero dividir esse aqui em mais. Pode também. Tá? Mas no final vai dar a mesma coisa. Se você usa 10, se você usa 5, desde que uma condição específica desse traçado seja atendida. As linhas de fluxo, né? Pode falar. Sabendo disso, se eu quiser percole mais rápido ou mais lentamente, que infiltre mais rápido ou mais lentamente, eu iria intervir onde? Na linha potencial, na camada impermeável, ou na linha de fluxo? Onde é Você que a não gente controla poderia... isso. Você não controla isso. O que você pode controlar é aumentar, é criar obstáculos para que a água tenha que ultrapassar. Se você cria obstáculos para a água, aí você vai ter mais perda de carga. Agora, essas linhas você não controla. Pode ter N linhas, entendeu? Ah, entendi. Por isso que eu estou falando, cada pessoa traça do seu jeito, mas no final dá a mesma coisa. Porque Porque todo mundo tem que seguir uma condição específica. a gente viu na matéria passada, a Geotecnia 1, se a gente quisesse que infiltrasse mais lentamente, no caso, teria que escolher um solo argiloso, por exemplo, porque a Ah, granulometria é bem pequenininha e aí ele fica bem compacto e é mais difícil de infiltrar. Aí eu quis associar a mesma coisa, mas não tem nada a ver, né? Essas linhas são independentes. tem a ver sim, Ana Paula. É que uma coisa é condutividade hidráulica, né, que é o que tu está falando. Por exemplo, os solos argilosos são mais finos e têm menor condutividade hidráulica, menor permeabilidade. Mas depois que eles estão saturados, depois que todos os vazios estão preenchidos por água, isso vai acontecer de qualquer forma, entendeu? Se só acontece esse fluxo, esse movimento de água, se todos os vazios estiverem cheios dela, né, saturados. Então, independente se o solo é fino ou grosso, essas redes de fluxo vão acontecer. O que que vai mudar? Pode ser que para um solo argiloso demore muito mais tempo para eu perceber esse fluxo. Tipo, demore, sei lá, alguns anos, enquanto que para uma areia são poucas horas. Entendeu? Porque o senhor mostrou o experimento que faz com a seringa injetando uma coloração. Aí, se eu fizesse o experimento num solo arenoso, eu ia ver fluindo ali, né, ia ver a cor em um determinado tempo, mas se eu fizesse com outro tipo de solo, talvez no mesmo dia, ou um dia depois, ou bastante tempo depois, eu iria ver esse movimento acontecendo, essa Exatamente. coloração. Exatamente. Independente do solo, você ia ver, só ia demorar mais. Enquanto que na areia é quase que Ah, imediato, um solo argiloso demoraria mais tempo para você perceber esse movimento, porque primeiro ia ter que saturar o solo. E como a condutividade hidráulica é menor, demora mais. Entendeu? tá, obrigada. Entendeu ou não? Entendi, obrigada. Tá. Qual é a condição de traçado, tá, gente? É que as linhas de fluxo, né, essas daqui que eu marquei, elas têm que cruzar as linhas equipotenciais com um ângulo aproximadamente reto. Então, é por isso que tem esses quadradinhos aqui, ó, tá vendo? Então, se você reparar, as linhas tracejadas, que são as equipotenciais, elas cruzam as linhas de fluxo mais ou menos formando um ângulo reto.
Ah, você vai perguntar, professor, vai conseguir formar um ângulo reto perfeito? Não. Mas a ideia é que ele fique o mais próximo possível. Então, não adianta, não importa se você divide em mais aqui, ó. Se você faz mais uma linha de fluxo aqui, ó, né? Você teria que fazer mais uma equipotencial. Aqui, ó. Tá vendo? Para que esse ângulo aqui, ó, ficasse reto. Por quê? Qual é o objetivo? É que esse tamanho aqui, ó, gente, esse tamanho aqui, ó, fique mais ou menos do mesmo tamanho desse, né? Fique mais ou menos quadrado essas malhas. Então, quando a gente vai fazer uma rede de fluxo, a gente tenta imaginar círculos aqui dentro desses quadrados. Se o círculo tocar nas 4 linhas, tipo, tocou aqui, tocou aqui, tocou aqui, essa rede de fluxo está boa. Se não tocou, você tem que dividir e redesenhá-la. Dá para compreender isso? Sim ou não? Então, é tentativas fazer essa rede de fluxo, até que essa condição seja atendida. Dá para compreender? Sim ou não? Entendi, professor. Ok. Sim. Tá. Então, ó, lá em cima tem a rede de fluxo e aqui embaixo são as equipotenciais, né? Do mesmo jeito. Tá bom? Aí, aonde é que vai ter linhas equipotenciais direto, tá? No diferença do nível d'água aqui, ó, tá vendo? Esse fundo aqui já é uma linha equipotencial. Então, o fundo aqui, ó, impermeável, é uma linha equipotencial. Porque o canal, gente, ele é sempre entre duas linhas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma linha equipotencial aqui, ó, deixa eu apagar isso que está muito bagunçado. Se eu tenho uma linha equipotencial aqui, ó, mais uma aqui, ó, uma linha equipotencial, a próxima linha é aqui onde começa o solo, tá vendo? Entre linhas equipotenciais que eu tenho um canal, tá? Então, uma perda. Então, tudo que está sendo perdido aqui entre essas duas linhas é a mesma energia, não importa onde eu esteja, tá? É a mesma energia. A mesma coisa vale para cá, ó. Dá para compreender? O que vocês têm que se atentar é entre as linhas. Tá beleza? Hein, gente? Aí, ó, a mesma coisa vale para as redes, para os canais de fluxo, né? Tudo mais. Então, bem aqui, ó, tem uma linha de fluxo, aqui tem uma outra. E essa daqui, ó, e essa aqui, ó, formam uma linha, um canal de fluxo. Dá para perceber? Sim ou não? Hein, gente? Fala comigo. Ok, professor. Beleza? Alguma dúvida nisso aqui? Nesse traçado? A gente vai fazer exercícios que vão ter que fazer esses desenhos. Aí é tentativa e erro, tá? Ó, um outro caso aqui. O que que importa? Aqui tem as condições, né? Para poder fazer. Como é que desenha? Condição 1. As superfícies usantes e montantes das camadas permeáveis, linha A, B e DE, são linhas equipotenciais. Tá vendo aqui, ó? Tá marcando A, B, que é aquilo que eu falei, né? E D e E já são linhas A gente vai equipotenciais. usar algum. Oi? Desculpa interromper, mas não tem a opção de levantar a mãozinha. A gente vai usar algum programa específico para fazer isso aí? Tem um programa que eu vou mostrar para vocês, mas vocês vão fazer na mão. Tipo, pelo menos uma, tá? Mas tem um Aí programa que facilita, né, faz. professor? Beleza? A condição 2. Como as linhas A e B e DS são linhas equipotenciais, né? Todas as linhas de fluxos, ao interceptarem, as interceptam em ângulos retos, né? Então, veja. Tá vendo aqui esse aqui, ó, 90 graus? Quando você começar, tem que sair daqui a 90 graus. É isso que está dizendo. Dá para compreender? Hein, gente? Então, quando você começar a Sim. fazer a linha, não pode fazer assim, ó, desse jeito. Tem que sair, ó, retinho e depois vira. Tá bom? Mesmo aqui, a condição 3, né? O contorno da camada impermeável, né, que é isso aqui, ó, do F ao G, é uma linha de fluxo, foi aquilo que eu falei, certo? Bem como a superfície da estaca. Isso daqui também é uma linha de fluxo. Tranquilo? Dá para compreender isso, gente? Sim ou não? Dá sim. Professor, mas assim,
como seria para dimensionar essa espessura no solo, Qual nesse espessura? caso? Aí, Espessura, isso. entre o solo impermeável e o... Para saber isso aqui, você tem que fazer um ensaio de campo que chama sondagem. Aí você vai investigar, fazer um processo chamado investigação geotécnica. Você vai saber quais são as espessuras das camadas. Aí você vai identificar isso aqui em outro ensaio. A rigor você já sabe nesse momento qual é a profundidade que está aqui. Entendeu? Tá, então, Sacou? tá bom. Tá. Complexo, né? Beleza? Então aqui está explicando como é que faz a linha, né? E aqui tem uma barragem, né? Um exemplo de uma barragem e aqui as linhas de fluxo e as equipotenciais. Então, ó, bem aqui tem quantos canais de fluxo? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Bem aqui, ó, esse NF. São os canais de fluxo, certo? NF. Todo mundo consegue identificar isso? Sim ou não? Só faça traçados maiores porque a gripe está quase me deixando cega. Não, é só essa parte aqui, ó, por exemplo. Essa região aqui, ó. Tá, agora tô vendo. Essa aqui, ó. Tudo que está entre essas linhas é um canal de fluxo. Tudo isso aqui, ó. Certo? Até chegar aqui. E as outras, né, são as equipotenciais. Vou fazer de verde. Aí as equipotenciais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 equipotenciais. Dá para perceber isso? Sim ou não? E a ideia é que você faça Tá. aquele círculozinho assim, ó. Toque em todas. Tá bom? Tranquilo isso aí, gente? Dá para compreender? Dá para começar a ler esse gráfico agora? Se eu te der um desenho desse na prova e perguntar assim, ó, calcule, identifique o número de linhas de fluxo e o número de linhas equipotenciais. Tá tranquilo? Consegue identificar? Sim ou não? Até parece que o senhor pensou isso. Não, isso aí dá. Vai, Não, pode isso aí dá. cair. Só não vai cair só isso. Beleza? Parece. Então vamos lá, vamos continuar. A outra situação, gente, agora é quando a gente tem um elemento desse aqui, tá? Tô pegando só um. Imagina que eu peguei, deixa eu apagar aqui. Imagina que eu peguei agora um trecho desse canal. Só isso aqui, por exemplo. Tá beleza? Aqui tem três quadrículas. Dá para compreender? Então imagina que eu peguei só um trecho desse. Então, essa linha aqui, esse canal de fluxo, tem uma vazão, né? Digamos que aqui seja o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, né? Então, a vazão total seria a soma das vazões de cada um desses canais. Dá para compreender? Sim ou não? Não, Sim. explique Correto. mais complicadamente. Por exemplo, imagina que aqui, ó, tô chutando, certo? Imagina que aqui passa 10.000 metros cúbicos de água, certo? Nesse outro bem aqui, passa 15. Nesse outro, 20. Nesse aqui, 40. É o fluxo de água. E nesse outro aqui, 60. Se eu perguntasse para ti qual é a vazão total que está passando embaixo dessa barragem, o que você teria que fazer? Somar todas as vazões. Isso, somar todos. Por exemplo, se dá 10 com 15 dá 20, dá 25. 25 com 20 dá 45, com 40, 85, né? Com 60 dá 145? 145 metros cúbicos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Oi, tá certo? Falta só a unidade de tempo para ser Tá vazão, que certo. ainda somou. Vou colocar aqui por segundo, tá? Pode ser hora. Beleza? Então, seria isso. Então, nessa hora aqui, ó, nesse próximo slide, a gente vai estudar só um segmento desse, para entender qual é o funcionamento que apresenta nele
e depois extrapolar isso para toda a rede de fluxo. Tá beleza? Lá no final vai estar o objetivo de fazer isso. O grande objetivo de estudar isso é que não aconteça um problema. É a água ter mais força do que o peso de solo. Esse é o grande objetivo. Então, a gente tem que estudar essa rede de fluxo para que isso não aconteça. Se eu ver que está acontecendo, tem que provocar perda de carga, certo? Provocar perda de carga, para que não aconteça. Então, veja bem, peguei só um trecho lá, certo? Aí, bem aqui, os tracejados são as linhas equipotenciais. Cada linha equipotencial tem uma energia, tá? E aqui está representada por H1, H2. Tá tranquilo? E H4. De boa ou não? Hein, gente? E Sim. o que passa aqui, ó, é aquela vazão, né? Metro cúbico por segundo. Que aqui está representada por ΔQ. E aqui, gente, cada célula dessa, cada quadrícula dessa, tem um tamanho, né? Tem um tamanho. Vocês vão aprender, e hoje já aprenderam em fenômenos de transporte, que a vazão nunca se altera. Existem conservações de massas aí e tudo mais, né? De fenômeno de transporte. Então, as vazões nunca se alteram. Então, a vazão que passa nessa quadrícula é a mesma que passa na outra. Tá? É a mesma que passa na outra. A mesma que está passando aqui. Beleza? O que muda de um para o outro? A velocidade. Né? Porque eles são de tamanhos diferentes. O que está acontecendo aqui? Ó? Tem um comprimento L1 e uma largura L1. Se eu tenho um comprimento L1 por uma largura L1, que figura geométrica isso forma? Uma área. Sim, mas tipo retângulo, quadrado ou círculo? Um quadrado, né? Quadrado, né? Porque são lados iguais. Quadrados. Então, é como se cada uma dessas quadrículas fosse um quadrado. Aqui é L2 por L2, aqui é L3 por L3. Tá tranquilo isso aí? Sim ou não? Tá sim. Dá para perceber isso? É a condição que a gente fez a linha de fluxo, né? Para formar um círculo, tem que ser o mais próximo possível disso. O que vai acontecer? Aqui é a mesma figura, né? Tá vendo aqui os quadradinhos que eu estou montando aqui, ó? Estão aparecendo. Então, nesse aqui é a vazão de um elemento. Cada um vai ter sua vazão, tá? E vai somando, né? No final dá a mesma vazão. A vazão de entrada é a mesma que essa daqui, certo? Saída e entrada. Então, o que eu tenho que somar? Somar a vazão de cada um desses elementos. Então, eu vou ter a vazão Q1 do elemento 1, Q2 do elemento 2 e a do Q3. Essa soma vai dar a vazão do canal todo. Tá, beleza? A vazão do canal todo. E a gente já sabe, né, que vazão é o quê? Velocidade vezes área. Sim ou não? Hein, gente? Correto. Aí a gente Entendi. já sabe também que velocidade é K vezes I. Então, vai ficar K vezes I vezes A. Sim ou não? Hein, gente? Dá para compreender Sim. isso? Aí, você me pergunta, professor, mas cadê a área? A área aqui é unitária, tá, gente? Tipo assim, é como se tivesse uma espessurinha aqui, ó. Tá bom? Essa espessura valesse qualquer coisa, 1 metro, 1 centímetro, alguma coisa. Uma unidade que eu estou trabalhando. Tá bom? Então, a vazão aqui, a área, seria nada mais que o comprimento, né? Um desses comprimentos aqui, ó, L1, no caso, vezes 1. Então, essa vazão seria o quê? A permeabilidade, né? E a gente já sabe que o I é a diferença de energia, né? Perda de carga, H1 menos H2, né? A perda de carga que teve daqui para cá, dividido por esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento aqui que eu estou marcando, que nesse caso é igual. Então, ficaria H1 menos H2 dividido por L1. Isso é o I, tá bom? A área, gente, seria esse comprimento aqui, ó. Esse outro comprimento vezes a espessura, caso é 1. Então, ficaria, por exemplo, L1 vezes 1, tá bom? Então, ele não está colocando esse 1 bem aqui, tá beleza? Ele não está colocando esse 1, então por isso que aparece aqui, porque seria a mesma coisa. Então, ó, o Q1 vai ser isso. O Q2 vai ser isso, mesma coisa, só muda que é do H2 para o H3. E o Q3 é mesmo do H3 para o H4. Dá para compreender isso?
Sim ou não? Aí, no caso, seria a área daquele cubo. Seria? Isso, só que desse cubo aqui, é como se eu fizesse isso aqui, ó, doutor. Deixa eu tentar Entendi. fazer aqui, mais ou menos. Bem aqui, ó, esse tamanho é o L1. Esse mesmo aqui, que tá de verde. E aqui é o L2. Beleza? A área que essa água está passando é essa daqui, ó. Essa seção transversal. Dá para compreender isso? Sim ou não? Já sim. Entendi. Beleza? E esse tamanho aqui é 1 metro. Então, para saber essa área, basta multiplicar essa dimensão aqui, que é L1, por 1 metro. Tá tranquilo? Tá de boa? Estamos evoluindo. Aí, gente, ó, percebam. Perceba uma coisa. Que tem um padrão aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tipo, é K vezes L1, né? K vezes L2, K vezes L3. E esse L1 aqui, ó, eu posso cortar com esse daqui, né? Tá vendo? Posso cortar esse aqui. Então, sempre vai poder cortar. O que está sobrando? K vezes H1 menos H2, K vezes H2 menos H3, e assim vai. Dá para compreender isso? Hein, gente? Sim, professor. Sim ou Tá? não? Aí, perceba uma coisa. Perceba o que está acontecendo. O K é o mesmo, o K é o mesmo solo. Então, o K é o mesmo para os dois, para todos os solos, né? Esse K é o mesmo. Então, eu posso tirar esse K em evidência e deixar só essas partes aqui. Perceba, aí agora eu vou voltar isso aqui, ó, e vou mostrar uma coisa. Vou voltar o slide aqui. Até chegar aqui nesse slide. Lembra, esse aqui tá ruim. Lembra que eu falei que aqui tinha uma altura, beleza? E essa altura aqui, ó, a diferença dessa altura H1 para o H2 foi a perda de carga? Sim ou não? Sim. Sim. Lembra disso? Então, o que está acontecendo? Essa diferença aqui de carga vai dizer quanto de energia está perdendo. Então, por exemplo, nessa rede de fluxo, quanto de energia foi perdida aqui? Ó? Vai ser a diferença, o ΔH, dividido pelo número de linhas, de canais equipotenciais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá para compreender isso? Sim ou não? Por quê? Esse primeiro ponto aqui é como se fosse o H1. Aqui você está fazendo. Esse aqui é o H2. Esse aqui é o H3. Estão entendendo? H4, H5, H6 e aqui o H7. Dá para compreender isso? Sim ou não? Professor. Hein? Tá dando? Sim ou não? Sim, professor. Então, lembra aquela continha que a gente estava fazendo? Né? Não era sempre um H menos o outro? Sim ou não? Aquela conta que a gente fez, não era H3 menos tarará, H1 menos H2, H2 menos H3, H3 menos H4. Lembra disso? Sim ou não? Sim. Então, Professor, esse H ele é a diferença do H1 pro H2, não é isso? esse ΔH aqui. Pois é, aí esses H1, H2 até 7, ele é a É a somatória energia que tem bem aqui. Por exemplo, nesse ponto aqui, a energia é o H1, certo? Nesse outro ponto aqui, vai ser o H1 menos essa perda, certo? A perda, passou água aqui nesse solo. e vai perdendo, né? Vai perdendo. Então, cada um, essa aqui é um pouquinho menos. Aqui é o próprio H, aqui já é pouco menor. Cada vez que eu vou avançando, vai diminuindo. Até que eu chego aqui, que vai virar H2. Tá? Eu só sei esses dois. Entendido? Então, o que eu quero que vocês percebam? Que aquela conta que a gente está fazendo é exatamente o número de linhas equipotenciais. Exatamente o número de linhas equipotenciais, ó, que é a diferença de energia de uma para outra. Então, se eu tenho 10 linhas equipotenciais,
eu vou ter quantas quadrículas daquelas? Tem? 10. Não é 10? 9. Sempre uma 9? menos. 9. Tá. Tá? Porque para fazer uma linha entre duas, um canal é entre duas linhas. Beleza? Então perceba. Então voltando para lá, explicado isso, é por isso que aparece isso aqui na fórmula. Em vez de eu fazer toda essa conta, aqui, ó, várias vezes, ó, 3 pontinhos, basta dividir a diferença lá de energia pelo número de linhas equipotenciais. Tá beleza? Então, a vazão naquele canal, a vazão no canal, vai ser, ó, a condutividade hidráulica do solo vezes H, que é a energia total, dividido pelo número de linhas equipotenciais que tem na sua rede de fluxo. Tá beleza? Onde o H aqui, ó, esse H aqui é aquele ΔH que eu te expliquei. Beleza? É a diferença. Tá tranquilo? Dá para compreender? E o K seria a... É a condutividade hidráulica do solo. Cada solo tem a sua. Tá bom. Beleza? Tá tranquilo isso aí, gente? De boa? Sim. Professor, só para saber, vai até às 10 mesmo? Oi? Vai Não, até às 10 horas? vai até às 10 não. Só acabando aqui a gente libera. Tá quase já. E, gente, o que que acontece? Aí, lembra que eu te falei que era a soma? Não tinha que somar cada um dos canais? Então, por exemplo, bem aqui tem um delta Q. Deixa eu fazer contra a caneta, que essa caneta tá ruim. Bem aqui vou ter um delta Q1. Aqui eu vou ter um delta Q2. É ou não é? Sim ou não? Aqui eu vou ter um delta Q3. E aqui um delta Q4. Conseguem compreender isso? Sim ou não? Sim. Então, a rigor, eu teria que somar isso aqui, né? Delta Q1 mais delta Q2 mais delta Q3, né? Cada um desses números, mais delta Q4, tá? Esses valores, eu vou até fazer vou colocar um tracinho aqui, tá? Só para ficar diferente desse que está aqui na figura. Porque esse daqui é um quadradinho, né? E esse que a gente está fazendo é do canal todo. Então, essa daqui seria a vazão total, né? Seria a vazão total. Beleza? Seria a vazão total. Então, em vez de eu somar, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, né? Em vez, basta multiplicar. Cada canal de fluxo desse tem a mesma vazão, tá? Digamos assim. Tem a mesma vazão. Então, basta multiplicar pelo número de canais de fluxo. Quantos canais de fluxo eu tenho aqui? 4. É ou não? Dá para compreender? Sim. Nós vamos fazer a soma Isso. daqueles Aí, cálculos ó, unitários, né? cada vazão nesses canais é a mesma, tá? É a mesma vazão que está atuando aqui, ó. A vazão Q4 é a mesma da Q3, que é a mesma da Q2, que é a mesma da Q1. Então, se elas são iguais, basta multiplicar o número de vezes que ela aparece. E esse número de vezes é o número de linhas de fluxo. E essas linhas de fluxo é o NF aqui, que é igual a 4. Então, a vazão total, né, seria aquela condutividade hidráulica que a gente viu ainda há pouco, de um canal, que foi isso aqui, ó, multiplicado pelo número de linhas de fluxo, de canais de fluxo. Dá para compreender? Né, gente? Dá Sim. sim. Então, se eu pedir, ó, que é isso que eu vou pedir na prova, calcule, eu vou te dar uma rede de fluxo, ou vou pedir para você desenhar, calcule a vazão total. Então, basta pegar a condutividade hidráulica do solo, verificar qual é a diferença aqui, ó. Lembrando que ΔH aqui, ó, é igual ao H dele aqui. Qual é a diferença de nível d'água, a montante e a jusante? E multiplicar pela relação entre o número de canais de fluxo e o número de equipotenciais. Tá tranquilo? Tá de boa? Sim ou não? E aí, Dá sim. pessoal? Tá. Então, ó, vamos passar. Aqui tem um desenho lá que eu te falei, né? Dá uma olhada aí.
quando o solo tem alta permeabilidade, alta condutividade hidráulica muito elevada, esse processo é quase que instantâneo. Dá para perceber que tem uma diferença de nível aqui de água. Ó. A montante está para a direita, no caso aqui. Aí está fazendo aqui a estaca prancha como se fosse uma placa de vidro, que passa água. Quanto mais profundo isso aqui, mais essa água teria que ir lá embaixo. Então, mais solo ela ia passar, né? Então, maior perda de água. Esses movimentos de azul aí são os canais de fluxo, tá, gente? As equipotenciais não aparecem aí. Vou avançar um pouquinho aqui. A água permanece a mesma quantidade ou cada vez que ele injeta esse produto, ele acrescenta água também? A argôia tem que ficar a mesma altura de água aqui, viu, Jéssica? Então, sempre tem que ficar colocando água aqui. Porque senão a água vai passar toda para cá. Entendeu? Aí vai ficar sem água aqui em cima e não vai ter percolação. Entendido? Entendi. Então, ó, vocês vão fazer um trabalho desse, tá? Mais para frente eu explico. Então, gente, tem uma outra situação. É a mesma coisa que a gente falou, só muda o quê? Quando essa rede de fluxo ela não é quadrada. Por exemplo, eu não tenho L1 igual ao comprimento aqui. Ó. Então, eu tenho L1 e B1. Então, eu tenho que reescrever aquela equação. Essa parte aqui, ó, que a gente cortava, né? Aqui tem vezes 1, aqui não vai dar para cortar. Então, o que acontece? Se na rede de fluxo tiver vários fatores desses, tipo L1, L1, B1, L2, B2, L3, B3, basta dividi-los aqui, ó, porque é B1 sobre L1, é B2 sobre L2, é B3 sobre L3. E essas contas, se a rede de fluxo for traçada daquele jeito, elas sempre vão dar o mesmo número. Exemplo, imagina que o B1 é igual a 3 e... A 3 não, vou colocar 6. E o L1 é igual a 3, né? Um dividido pelo outro, isso aqui dá quanto? Dá 2. É ou não é? 2. Aí digamos que, por exemplo, o B2 é igual a 4 e o L2 é igual a 2. Um dividido pelo outro, continua dando 2. B3 é igual a 1 e o L1 é igual a meio. Isso aqui vai continuar dando 2. Dá para compreender? Então, tipo, a proporção é sempre a mesma. Consegue perceber? Sim ou não? Tem a possibilidade de, por exemplo, B2 dar, sei lá, 5 e o L2 dá 3. Não, né? Tem essa possibilidade. Então, se isso acontecer, você tem que fazer cada parte aqui separada. Você faz um de cada vez e soma. Entendeu? Dá para compreender? Agora, se essas proporções forem mantidas, como é o caso aqui, ó, basta pegar aquela mesma fórmula e multiplicar por essa proporção. No caso, o número 2 aqui da nossa conta seria esse número n, que nada mais é do que essas continhas aqui, ó, a mesma que a gente fez. Tá tranquilo? É a mesma conta. Agora, se todos forem diferentes, aí tem que fazer um por um e calcular. Dá para compreender? Né, gente? Deu sim, professor. Beleza. É só essa variação aqui. Aí, ó, aqui tem um exemplozinho mostrando quando não é igual, viu, Jéssica? Aí, ó, teria que fazer cada uma das partes. Então, por exemplo, os dois primeiros canais, por exemplo, esse aqui e esse aqui, mantêm a mesma proporção, enquanto que o terceiro não mantém. Então, o que ele fez? Somou o primeiro, ó, 1 e o 2, dá a mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Ficou 2. 2KHND, né? Enquanto que o outro, ele fez a continha, né? Essa relação aqui entre L e B. O L dele é 1,
que seria esse tamanho aqui, por exemplo, 1, e o B vale 0,38, que é diferente do outro. Então, ele pega e soma. Então, seria vazão 1, vazão 2 e a vazão 3. A vazão 1 e a vazão 2, a gente já sabe quanto é que dá. Dá 2K HND. Beleza? 2K HND. Então, ficaria 2K HND. Né? Beleza? O outro seria mais ou menos a mesma coisa, só que seria 0,38. Né? Que eu teria que somar. 0,38. 0,38 KH dividido por ND. Então, isso aqui vai dar o 2,38. Entendido? Hein, gente? Creio que Fala. sim. Gente, tem que falar, se me deixa no vácuo. Aí, ó, tem a situação quando o solo não é homogêneo. Qual é a diferença? Quando o solo não é homogêneo, o Kx é diferente do Kz. Então, aquela equação que eu tinha feito lá no início, lembra? Que eu tirei o Kx aqui porque eles eram iguais e ficou reduzida a essa equação aqui, ó, lá no início. Não vai mais ser válida. Aí tem que deduzir ela de novo. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer uma brincadeirinha. O que que eu fiz? Até escrevi aqui. Eu dividi todo mundo por KZ. Quando eu divido por KZ, isso aqui se anula, concorda? KZ dividido por KZ. 0 dividido por KZ dá 0 também. Tá? Concorda que aqui KZ dividido por KZ dá 1? Sim ou claro? Claro. Muito bem. E aqui fica o Kx sobre Kz. Né? Então, reescrever essa fórmula e repetir o que estava. Aí, bem aqui, eu manipulei isso aqui. Tem a função inversa, né? Por exemplo, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Sim ou não? Função inversa. Né? A mesma coisa eu fiz aqui. Então, o que que eu fiz? Eu tenho Kx sobre Kz. Eu posso reescrever isso aqui como 1 sobre Kz sobre Kx. Quer ver? Aquele negócio das frações lá, né? Conserva a primeira e multiplica pela outra invertida. A primeira é 1. A segunda invertida é Kx sobre Kz. Isso aqui no final vai dar Kx, Kz. Quero o que eu tinha antes. Quero isso aqui. Dá para compreender? Sim ou não? Sim, professor. Beleza. Então anota isso aí. Né? Então eu fiz essa manipulaçãozinha matemática e já mostramos que dá certo. Feito isso, gente, ó, fica assim, ó. Aquela equação, né? Era um 1 aqui, 1 por alguma coisa dá alguma coisa. Então o que que a gente vai fazer? Eu quero transformar aquela equação do jeito que a gente já sabe calcular. Então a gente vai fazer uma manipulação matemática. Só que eu vou fazer uma mudança de variável. Bem aqui é x, né? Então o que que eu vou fazer? Vou pegar o kz sobre já fiz aqui. Kz sobre kx vezes x ao quadrado, esse x aqui. E vou dizer que tudo isso é uma variável nova. Chamei de x' ao quadrado, né? Isolando o x', eu teria isso aqui, ó, raiz quadrada de tudo isso. Né? O x ao quadrado sai da raiz quadrada e vai ficar só isso aqui. Consegue compreender? Sim ou não, gente? Hein? Meio que falhou na hora que o senhor falou, mas pode seguir. Tá? Então, o que que acontece? Então, no lugar do x, né, eu vou colocar x' ao quadrado. E se eu substituir isso daqui, tem que voltar para o que era. Então, vamos ver. Se eu colocar bem aqui, ó, vou escrever quanto equivale x' ao quadrado. X vezes raiz de kz sobre kx ao quadrado, né? Pois é isso que vale o x'. Se eu substituir isso aqui, você vai virar o quê? X ao quadrado vezes kz sobre kx, né? Que é exatamente o que está aqui. Sim ou não? Consegue compreender? Hein, pessoal? Entendi. Então, a gente fez essa manipulação para que essa equação volte a ficar parecida com o que a gente já sabe trabalhar.
Aí, se volta a ficar parecida com aquilo, basta repetir o que a gente já sabe. Tá? Vou te mostrar o que muda de uma coisa para outra. É o seguinte, aquelas equações, ó, vai ter um fator que a gente vai ter que mudar. Tipo, naquela equação vai aparecer esse raiz quadrada de x sobre kz, que foi que a gente mudou na variável ali. Fez a mudança de variável, vai ser um fator de escala. Tá bom? Então, a gente sabe trabalhar com rede de fluxo assim, ó, quadradinha. Tá vendo? Quadradinho. Que é o que a gente sabe. Só que a rede de fluxo real, quando eu tenho condutividade hidráulicas diferentes, elas ficam mais achatadas. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, a condutividade hidráulica no eixo X é 6 vezes maior que a Z. Certo? 6 vezes maior que a Z. Então, por exemplo, é muito mais fácil a água fazer esse movimento aqui, ó, fazer 6 setinhas, do que esse. Então, enquanto acontece um para baixo, faz 6 na horizontal. Então, isso aqui é difícil, porque aqui ó, não vira mais um círculo, vira uma elipse, alguma coisa do tipo. Então, aquelas equações não valem. Por quê? Não passa a interceptar aqui em 90 graus, já é outro ângulo. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer uma mudança desse desenho aqui. Ó. Esse desenho aqui é difícil de calcular, então eu vou mudar ele para que ele fique semelhante a isso. Como é que eu vou mudar isso? Usando essas equações aqui de transformação, essa raiz de kz sobre kx. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu mantenho o tamanho na vertical igual, por exemplo, se aqui for 10, né? Eu deixo 10, continua 10. Mas se aqui for, sei lá, 20, no valor na horizontal vai ser menor que 20. Tá? Menor que 20. Dá para compreender? Hein, gente? Dá para compreender? Dá sim, professor. Aí tem que fazer essa Sim. mudança de comprimento. É só isso para resolver. Quando te der permeabilidades diferentes, você faz essa variação aqui, ó, e multiplica pelas dimensões. Tá legal? Só multiplicar Professor, pelas dimensões. Diga. se o x vale 6 vezes mais que o z, esse comprimento não tinha que sempre ser dividido ou multiplicado por 6 para ficar equivalente ao do É isso x? mesmo, é isso que está fazendo aqui, ó, mas só que é dentro de uma raiz quadrada, viu? Digamos assim. Ah, não tinha nem visto, tá tão miudinho. Também aqui está sendo feito, tá bom? Então é isso que está sendo feito, viu, doutor? Beleza? Então mantém a mesma coisa. É a única diferença, tá? Aí o resto é o mesmo procedimento que a gente já fez. Aí, por último, gente, é um negócio chamado areia movediça. Vocês já ouviram falar disso? Esse é o grande problema de estudar a percolação. É para isso que a gente estuda isso, para que esse negócio não ocorra. O que é areia movediça? Ela é tipo suga, né? Sei lá lhe explicar. Eu sei o que é, mas eu não consigo lhe explicar em forma de falado. Ó, Mas, você tipo, falou que suga, tá? É mais ou menos isso, mas veja bem. Na água doce a gente afunda ou flutua? A maioria das pessoas, pelo menos. Afunda. Afunda, né? Eu afundo, por exemplo. Por exemplo, que eu tenho um pouquinho de medo de nadar em rio, porque eu canso e eu vou morrer, porque eu afundo. Na água do mar você não afunda, né? Por quê? A densidade da água salgada é um pouco maior do que a densidade do nosso corpo. Então, a gente flutua. Na água doce é o contrário, o nosso é ligeiramente superior. Então, a gente afunda. Então, o que acontece? Nesse caso aí que a Jéssica falou de afunda, é o quê? É a água tá vindo de baixo para cima e tá levantando o solo. Dá para compreender isso? É o, Então, é como se você estivesse na água também. Então, por isso que se afunda. é o Você não tem nada ali para servir de apoio, que seria o solo. Dá para compreender? Hein, gente? seria puxo, professor. Não, isso vai chamar força de percolação. Quando a força de percolação, que é aquele fluxo de água, for maior que o peso de solo, vai ter areia movediça. Beleza? Porque a água está maior, tá mais forte do que o peso de solo.
Tipo, a água está empurrando para cima e o solo, o peso dele está para baixo. Se a força da água for maior que o peso do solo, ela vai levantar ele. E vai fazer aquelas borbulhas, vai fazer aquela situação. Então, esse é o grande problema. Então, em barragens, isso ocorre. Então, a gente tem que criar situações para que isso não ocorra. Quais são as situações? São obras de engenharia para que isso não ocorra, que provoquem perdas de carga. Então, vocês vão ver em barragem que, às vezes, embaixo dela tem um negócio assim, semelhante a estaca-prancha, só que maior, chamado cut-off. O que faz? É para que a água passe ali por baixo. Vocês já viram que quando a água, quanto mais profunda ela vai, mais dentro do solo ela passa. Então, se ela passa mais dentro do solo, mais carga ela perde. Então, se eu quero diminuir a força de percolação, eu tenho que fazer com que a água perca energia. Então, como é que funciona, gente? Esse desenho aqui é um negócio chamado permeâmetro, tá? Então, ó, tem um tubo, né? E esse tubo aqui, ó, tem água nele. Tem um nível d'água, não importa que o formato, que interessa só é o nível. Tipo, a água tá vindo por aqui e tá subindo. E saindo aqui em cima. Todo mundo consegue compreender esse funcionamento? Sim ou não? Então, o que acontece? Tem uma diferença aqui, né, de altura. Essa nossa perda de carga. Tranquilo? Essa perda de carga ela vai ser necessária para calcular o gradiente hidráulico. O gradiente hidráulico é a perda dividido pelo comprimento, né, dessa perda. O comprimento é o solo, né, que a perda acontece aqui nos gramas de solo. Tá tranquilo? Então, o I aqui, ó, seria H sobre L. De boa? Sim ou não? Hein, gente? Sim. Aí, a gente sabe, a gente já conhece isso aqui. Então, para ter areia movediça aqui, para esse solo aqui se mexer, essa força aqui, ó, tem que ser maior do que essa carga. Como é que eu calculo essa carga? A gente já aprendeu isso lá no Mecânica dos Solos 1, ou na Jutequinha 1, que é o peso específico, né, do material, vezes a altura, né, no caso, a espessura dele. É ou não é? Hein, gente? Perfeitamente. Perfeitamente, né? Então, nesse caso aqui, gente, o que a gente vai precisar saber? A força de percolação é dada por esse J, né? Que vai ser a força de água dividido pelo volume aí. Então, o que vai acontecer? Esse H é o gradiente, a perda de energia. Aqui é a área da seção transversal. Então, tem a área em cima e embaixo, né? Então, posso cortar essa área com essa área, né? O H sobre o L, a gente já sabe que é o I. Então, para calcular a força de percolação, basta multiplicar o gradiente hidráulico pelo gama da água, certo? Isso aqui tem que ser menor do que a carga de solo, né? Que seria o peso do solo vezes a espessura, né? Vezes a área, né? Da seção transversal. Então, se isso acontecer, não tem areia movediça, né? Tipo, a força de percolação menor do que o peso do solo. Tranquilo? Menor que o peso do solo. Agora, quando é que eu vou ter isso? Quando isso é igual, por exemplo. Se eu igualar aqui, ó, IW, né? Igual, né? A WS, né? Tudo isso aqui. H sobre A. Passo esse negócio para cá, né? O que eu vou ter? Vou ter o gama W dividido por gama do solo, digamos assim, né? Ou vice-versa, né? Se eu quiser isolar o I, eu passo esse para cá. O que acontece? Então, quando isso acontecer, quer dizer que o gradiente hidráulico ele vale 1. Né? A gente vai chamar de gradiente crítico. Então, gradiente hidráulico igual a 1, acontece areia movediça. Tá beleza? Então, basta pegar o peso específico do solo, né? E dividir pelo peso específico da água. Deu saturado, tá? Peso específico saturado. Deu 1, vai acontecer areia movediça. O que é areia movediça? Veja só. Esse é um lugar lá no Tocantins. Acontece lá o fenômeno de areia movediça. Tá vendo aí que a areia Jalapão. parece umas borbulhas? Você não consegue afundar aí. É um fervedouro. Lá no Jalapão.
Morei lá no Tocantins e nunca fui lá. Aí, ó, tá vendo? A força de água é muito maior do que o peso da areia. Olha o que eles vão tentar fazer aí. Provavelmente eles não chegam até o fundo, tá, gente? Uma determinada profundidade que a força de água se equipara ao peso deles. Aí eles não afundam mais. Corajoso. É esse fenômeno que a gente tenta evitar nas barragens. Tá? Então, o que acontece? É quando a força de água, que é representada por essas setinhas de azul, é maior do que o peso do solo. Dá para compreender isso, gente? Sim ou não? Se o peso do solo for maior que a força de água, não acontece. Tá tranquilo? Hein, pessoal? Uma vez Entenderam? eu tava falando sobre o Mas gelar. esse processo acontece em todo tipo de solo? Acontece todo tipo de solo. Só que, tipo assim, é difícil isso acontecer. Tipo, tem que ser muita água. Geralmente, onde ocorre isso? Barragens. Porque a carga de água que está muito elevada, por exemplo, o lago, né? Então, tipo, está muito elevada e a força de percolação é grande. Agora, em rios, é difícil. É difícil ocorrer isso aí normalmente. Tá beleza? Então, é isso aí, gente, por hoje. Parar aqui a gravação.